O aprisionamento de Satanás e o início do milênio. Apocalipse, capítulo 20, versículos do 1 ao 6. Quando Cristo destrói o anticristo e o falso profeta, Apocalipse capítulo 19, a primeira ação que inaugura o reino milenar é lidar com o verdadeiro inimigo por trás de tudo, Satanás. Por isso, o texto começa assim: Vi descer do céu um anjo, trazendo uma grande corrente. Apocalipse, capítulo 20, versículo 1. Não é Miguel, não é um arcanjo, é um anjo. Isso revela um detalhe poderoso. Satanás não é rival de Deus, não é rival de Cristo, não é rival do céu. É vencido por um anjo comum. A vitória já é absoluta antes mesmo do milênio começar. O anjo prende, acorrenta, lança no abismo, fecha e sela sobre ele. E pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Esse é o ponto central, pois durante 1000 anos não haverá tentação demoníaca, não haverá possessão, não haverá influência espiritual maligna, não haverá governo das trevas, não haverá engano global. Por 1000 anos, o mundo saberá como seria viver sem a serpente. Mesmo assim, haverá rebeldes, porque o problema do homem não é apenas o diabo, mas o coração. João vê tronos, e sobre eles, os que receberam autoridade para julgar. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Quem são eles? A igreja glorificada, os arrebatados, os santos do Antigo Testamento, os mártires da tribulação. Eles participam da primeira ressurreição, que começou com Cristo, as primícias, prosseguiu no arrebatamento, se completou com os mártires da tribulação e agora se assenta para reinar. A promessa se cumpre literalmente. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. É o reino messiânico visível anunciado por Isaías, Zacarias, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Davi e o próprio Jesus. Durante o milênio, a Terra terá 2 grupos coexistindo. Os glorificados, ressurretos, não se casam, não morrem, não pecam, reinam com Cristo, possuem corpo eterno, governam as nações, e os mortais, sobreviventes da tribulação, que entram vivos no milênio, têm filhos, podem morrer, podem pecar, precisam de conversão, serão a população da terra durante 1000 anos. Os filhos desses sobreviventes formarão as nações que existirão durante o reino, e muitos deles ainda precisarão escolher entre obedecer a Cristo ou rejeitá-lo. Durante 1000 anos, o mundo será governado por Cristo a partir de Jerusalém. As profecias se cumprem, pois haverá a justiça perfeita. Isaías capítulo 11, versículo 4. A paz mundial. Isaías capítulo 2, versículo 1, versículo 4. Longevidade prolongada. Isaías capítulo 65, versículo 20. O conhecimento da glória de Deus, cobrindo a terra. Abacuque capítulo 2, versículo 14. A ausência de guerra, fome e engano. A restauração da terra. Os santos governam, julgam e administram as nações junto com Cristo. O milênio é a resposta divina à pergunta: como o mundo seria se Cristo governasse diretamente? O versículo termina com a frase mais intrigante: até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Apocalipse, capítulo 20, versículo 3. Por quê?
para revelar o que está oculto no coração dos que obedeceram por ambiente, não por conversão. O milênio não é o fim. É o penúltimo capítulo. O último confronto vem depois. A última rebelião. O aprisionamento de Satanás inaugura o reino perfeito de Cristo na terra. Mas o milênio não é o céu. É o reino de transição onde Cristo reina. Satanás está preso. Os santos governam. As nações são instruídas, mas o coração humano ainda precisa escolher. O milênio mostrará como a terra funciona sem o engano do diabo, como Cristo governa com justiça, como o homem reage quando o ambiente é perfeito e como é a vida sob o reino visível do Messias. É o último grande capítulo antes da eternidade. Se este vídeo falou com você, não saia sem dar o próximo passo. Aperte e inscrever-se para caminhar comigo nos próximos capítulos proféticos. Clique na playlist e continue entendendo o Apocalipse de forma clara, profunda e bíblica. Ou assista o próximo vídeo e avance comigo na revelação do fim dos tempos. Que o Espírito Santo te conduza cada vez mais à verdade. L.H. Góes.